Olá, pessoal, tudo bem? Hoje vamos para mais uma aula de história da turma do EJA, né, que corresponde aí ao sexto e sétimo ano. E hoje nós vamos falar sobre as civilizações dos grandes rios. E para começar, você acha que é possível alguém viver em uma casa sem água encanada para beber? Essa realidade que ainda existe hoje fez parte das primeiras civilizações do mundo e elas tiveram que se adaptar, criando cidades e vilas próximas às margens de rios. Nesse estudo de hoje, aprenderemos como as primeiras cidades e civilizações surgiram e como sua população se organizava. As primeiras civilizações. Vejam bem, grande parte das civilizações do mundo antigo estavam localizadas em terras áridas, desérticas, e por esse motivo as águas dos rios foram de fundamental importância para elas. Por isso, boa parte das cidades e civilizações antigas surgiram próximo aos rios. As águas dos rios eram usadas para beber, tomar banho, cozinhar e etc. Também eram usadas para irrigar as plantações, no caso a agricultura, e favoreciam a criação de animais, a pecuária. A pesca e o transporte de pessoas e de mercadorias, atividades econômicas, elas também eram realizadas graças à água, que contribuíam também para o crescimento e fortalecimento dessas cidades. As comunidades ribeirinhas. Ainda hoje existem alguns lugares, pessoas que se instalam e constroem suas moradias próximas aos rios, vivendo em condições bem primitivas e não muito diferentes das vivenciadas pelas primeiras comunidades humanas, que se instalaram aí às margens de rios. Esse é o caso das comunidades ribeirinhas. Eles residem nas proximidades dos rios e têm a pesca artesanal como principal atividade de sobrevivência. Cultivam pequenos roçados para consumo próprio e também podem praticar atividades extrativistas e de subsistência. Falando um pouquinho sobre o crescente fértil, nós vamos falar que algumas das grandes civilizações do mundo antigo surgiram em uma região conhecida como crescente fértil, e tinha esse nome pelo formato da lua crescente e pelas terras que eram muito férteis. Compreendia as regiões desérticas do Oriente Médio e o Nordeste da África, onde as primeiras civilizações se desenvolveram. As primeiras cidades foram formadas nas regiões da Mesopotâmia e do Egito, locais onde os homens passaram a se organizar em sociedades, ou civilizações. As civilizações da Mesopotâmia rios Tigre e Eufrates. Então, Mesopotâmia, que é em grego, quer dizer terra entre rios. Estava localizada entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje está situado o Iraque, país localizado lá no Oriente Médio. Muitos povos da antiguidade se instalaram na Mesopotâmia, atraídos pela fertilidade do solo, que era garantida, pelos ciclos das cheias dos rios. Entre os inúmeros povos que habitaram a região, destacam-se aí os sumérios, os amoritas, os assírios e os caldeus. Vamos falar um pouquinho sobre a civilização egípcia. De acordo com o historiador grego Heródoto, a construção e existência da grande civilização egípcia só foi possível pela existência do rio Nilo, que era considerado pelos egípcios como um presente dos deuses para o Egito. O Nilo era responsável pela separação do mundo dos vivos, margem leste, e o mundo dos mortos, margem oeste. Era na margem oeste que ficavam as pirâmides, o Vale dos Reis, onde os faraós eram sepultados. Anualmente, na época da inundação, que era prevista com exatidão pelos egípcios, o Nilo depositava uma lama escura riquíssima em nutrientes que deu origem ao antigo nome de Egito, Quemé, que em tradução livre significa terra negra. Além de proporcionar uma sistemática agricultura, o Nilo era uma grande avenida onde embarcações transitavam de ponta a ponta com muita facilidade. A importância da conservação dos rios. As primeiras civilizações humanas se organizavam em torno de rios, dos principais rios, e essa organização social garantiu o crescimento e expansão das cidades, que a partir daí puderam desenvolver técnicas e tecnologias. Até os dias de hoje, as cidades necessitam das águas dos rios para seu abastecimento, entre outros usos, Infelizmente, muitos rios têm morrido devido à poluição.
O ser humano precisa ter consciência de que a exploração desordenada dos recursos naturais, sem o cuidado com a preservação, pode ameaçar a própria existência humana. Conservar rios e nascentes é essencial para manter a vida do planeta. A água é um elemento primordial para a subsistência na Terra. É por meio dela que a vida se mantém ativa nas interações entre os seres vivos. Então, agora vamos exercitar um pouquinho o que você aprendeu. Primeiro, como as primeiras cidades e civilizações do mundo antigo se guiaram, né, se garantiram aí para o que eles fizeram, né, para garantir a sua sobrevivência. Segunda questão, quais as semelhanças das civilizações do mundo antigo e as comunidades ribeirinhas? Terceira questão, o que era o crescente fértil e qual a sua importância na antiguidade? Quarta questão, que povos antigos se instalaram na região da antiga Mesopotâmia? Quinta questão, de acordo com Heródoto, como foi possível a construção da civilização egípcia? Sexta e última questão. A preservação dos rios é de fundamental importância para a sobrevivência humana. Então, aqui você vai produzir um cartaz, pode ser numa folha de papel ofício, pode ser numa cartolina, papel madeira. Então, você vai produzir um cartaz sobre a necessidade do cuidado e conservação dos rios para a preservação da vida humana. Então, é isso aí, pessoal. Use a sua criatividade. Qualquer dúvida é só falar.